Deus, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Volta um pouquinho aí no capítulo 2, versículo 23, 2:23, para nós entrar no capítulo 3 já com essa ênfase um pouquinho antes aí do mesmo contexto. Essa carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, era um jovem, né, que tinha uma ascendência de liderança sobre até pessoas mais velhas, né, pessoas mais idosas que ele, né, e Paulo escreve 2 cartas a esse filho, né, e Paulo foi o pai espiritual de Timóteo. E Timóteo era um rapaz com grande proeminência, né? E em termos de ascensão no ministério, né? Como um líder do evangelho na sua época. E aqui Paulo está orientando esse rapaz, né? E assim como nós também, pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, estamos sendo orientados pelo Espírito Santo. Amém? Cada vez que você ouve o Espírito Santo falar no seu coração, falar dentro do seu interior, falar no seu espírito, através da sua palavra, né? Através de convicções que você vai tendo à medida que vai se envolvendo com a Palavra de Deus. E a sua vida vai tendo, na verdade, uma reflexão. Você vai refletindo e mudando à medida que você vai se envolvendo nos assuntos a respeito do Evangelho. E como já vimos e ouvimos várias vezes, que o Evangelho é poder de transformação. E o Evangelho é que faz toda a obra. A vida de Jesus em nós faz toda a diferença. A vida que Jesus viveu é o poder que o Evangelho tem de nos transformar, de nós agir como Jesus agiu, de nós ser como Jesus foi, nós ser a expressão de Jesus, assim como Jesus é a expressão de Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata da sua pessoa. E aqui, assim, o Evangelho também nos traz para sermos essa expressão exata do caráter de Cristo, do caráter do Evangelho, que vai nos transformando à medida que nós vamos caminhando, à medida que nós vamos aceitando isso. Ser cristão, professar o Evangelho ao público, mas no íntimo, você é? E esse texto que nós vamos ler aqui, você vai ver, que fala sobre muitas coisas a respeito dos dias que estamos vivendo. E ele diz assim aqui no 2:23 de 2 Timóteo, diz assim: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas sim deve ser brando. Olha só as orientações para o rapaz. Ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Que a pessoa que está vivendo uma vida insensata, que a mente dela chegue num retorno à sensatez. Ser uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa boa, uma pessoa que segue os padrões que aprendemos do Evangelho. E o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo,
E sai dessa vontade. Sua mente vai sendo transformada à medida que você vai se envolvendo com as coisas do Evangelho. E aí eu já não estou falando de uma religiosidade. Não estou falando de você seguir uma igreja. Não estou falando de você vir numa reunião, né, religiosamente marcar seu ponto, né, e ter uma vida insensata. Uma vida de contenda, como ele diz aqui, uma vida diante de questões absurdas, né? Mas você sendo doutrinado pelo poder que a palavra tem de doutrinar você, e de transformar você, e de mudar você, e dar novos rumos à sua vida. Por que isso, irmãos? Olha o capítulo 3 agora, versículo 1. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a descrever aqui as categorias do comportamento dos homens. Ele começa a descrever aqui a partir do versículo 1 as categorias desse comportamento dos homens no nosso tempo. Porque essa palavra é para agora. Que nós estamos ministrando ela agora. Então, e você vai identificar, se você não se identificar, mas você vai identificar talvez as categorias. Em muitas coisas nós podemos nos identificar por aqui. E essa é a exortação que Paulo estava fazendo àquele jovem chamado Timóteo. Olha, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, primeiro, egoístas. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que pensa somente em si. Uma pessoa egoísta é uma pessoa sem noção de humanidade. Uma pessoa egoísta é aquela que ela estando bem, o resto pouco importa. Categorias de comportamento de homens do nosso tempo. E quando eu falo homens, é homens e mulheres, né? Seres humanos. Essas categorias. Os homens serão egoístas. Serão amantes de si mesmos. Ele diz mais aqui, serão, segundo, avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Que só pensa em dinheiro, é uma paixão, tem um hábito de juntar dinheiro. E tudo que ele faz está em torno do dinheiro. E Jesus nos advertiu a respeito disso. Disse assim: não ajuntai tesouros aqui, porque a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. Antes, juntai tesouros no céu. Cada vez que você acolhe no seu coração o Evangelho, você está ajuntando tesouros no céu. Tesouros que vão enriquecer você nesta vida e na que há de vir. Nesta vida e na que há de vir. Então, nós identificamos nesse tempo homens avarentos, que têm amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz do mal. A Bíblia diz que a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não é verdade? Não está nos bens que ele possui, né? E até Jesus fala de um homem, aquele que disse: alma, tens em depósito para muitos dias, regala-te, farta, porque ele aumentou os celeiros dele, né? Vou aumentar o meu celeiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? De repente, no meio daquela loucura, porque um homem que pensa assim é um louco, no meio daquela loucura, insensatez, porque quando a gente fala em retorno, insensatez, é sair da loucura. Que tem muitas pessoas que estão completamente loucas. Mas eu não estou falando de loucos de esquizofrenia, mas em loucos nos seus comportamentos. E esse homem, no meio daquela confusão toda, daquilo tudo que ele estava falando, veio uma voz e disse: louco,
Hoje mesmo vão pedir a tua alma, e o que tu tens vai ficar para quem? Então, categorias de homens desse tempo: homens avarentos, outros, homens jactanciosos. O que é uma pessoa jactanciosa? Que anuncia o quão importante ele é, o quão bom ele é, o quão ele é melhor que os outros. Jactanciosos são aqueles que possuem arrogância, altivez. Outra classe: os blasfemadores são aqueles que fazem discursos em nome até de Deus. Ah, Deus falou isso. Bom, gente, pensa num povo supersticioso, é crente. Crente gosta de superstição. Crente gosta de profecia. Crente gosta que alguém revele o futuro. Crente gosta dessas coisas. Crente gosta daqueles que vêm, ó, Deus me falou isso a seu respeito. Agora eu pergunto para você: o que Deus tem de tanto segredo com esse fulano que não pode dizer para você? Que Deus é esse que precisa de um outro? Não que ele não possa fazer isso, ele pode tudo. Mas nós somos supersticiosos. A palavra do outro dizendo em nome de Deus é muito mais importante para nós. Então blasfêmia é você falar algo em nome de Deus que nem falou. Não é verdade? Então nesse tempo, pessoas blasfemadoras, pessoas desobedientes aos pais, são aqueles que não têm referência de superioridade. Eles não respeitam ninguém, porque eles não têm referência. Por isso que às vezes, quando a gente fala de pai, aqui o assunto não é só o pai biológico, a mãe biológica, é a referência. Desobedientes a pais é a referência. Nós temos que ter uma referência. Quem é a sua referência? Quem é que você pode ouvir? Quem é que você abre o seu ouvido e para? Isso é importante, é uma referência. Mas nesse tempo os homens serão desobedientes às suas referências, aos seus pais. Até aos próprios pais espirituais. E é isso que Paulo está falando para aquele jovem Timóteo. E não parou aí. Ele vai dizendo: nesse tempo as pessoas serão ingratas. O que é ingrato? A pessoa que não tem gratidão, não é agradecido, que tudo acha que é os seus próprios méritos que resolve. As pessoas serão irreverentes. O que é a pessoa irreverente? Que não tem respeito. As pessoas não terão respeito nem ao evangelho, nem a nada. E hoje nós estamos vivendo esses dias. Pessoas desafeiçoadas, implacáveis, caluniadores, aqueles que levantam um falso testemunho, pessoas que não têm domínio de si. Toda essa classe de pessoas, são pessoas que nós observamos no nosso tempo, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, nos nossos grupos de amigos, nos nossos grupos de trabalho, nos nossos grupos de lazer. É esse tipo de gente que nós vemos. E até no nosso próprio meio. Aqui mesmo. Nós vemos, identificamos isso. E Paulo está dizendo: Timóteo, nos últimos dias, os dias serão assim. Serão dias difíceis de se viver. Porque os homens serão com esse perfil, terão esse perfil. E Jesus disse que nos últimos dias, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia, porque o amor esfriaria de quase todos.
E hoje, a cada dia que passa, nós estamos vendo o amor esfriar em quase todas as pessoas. Por isso que ele diz aqui, os desafeiçoados, não tem afeição. Implacáveis, caluniadores, sem domínio. Pessoas sem domínio é que não tem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. É sem domínio de si. Pessoas cruéis. Hoje, com o advento da internet, a gente vê tanta crueldade acontecendo. Pessoas inimigas do bem, traidores, atrevidos, pessoas enfatuadas, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E são pessoas que têm até a forma de serem piedosos, mas a sua piedade não serve para nada, porque eles negam o poder. E Paulo diz para Timóteo: foge desses. Foge dessas pessoas. Foge deles. Aqui no versículo 7, 3:7. Pessoas que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Versículo 8 agora. Sabe por que isso acontece? Porque eles resistem à verdade. Resistem à verdade porque são homens com a sua mente corrompida. E quanto à fé, eles são réprobos. É uma pessoa que, em vez de avançar na fé, ele está retraindo. Ele está retraindo. Está voltando para trás em vez de andar para frente. Em vez de andar para frente, anda para trás. Nem caranguejo. E é quanto à fé. Então, Paulo está falando de uma classe de pessoas que estava no meio do povo que acreditava no Evangelho. Mas aqui ele exorta dizendo: eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Então estamos vivendo esses dias. E ele continua ainda as exortações, né? Versículo 10, dizendo assim: mas tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino. O que você tem feito com o ensino do Evangelho que lhe é ensinado? Você tem seguido de perto? Procedimento, propósito, fé. Em seu procedimento, em seu propósito, em sua fé, em sua longanimidade, no amor, na perseverança. Como é que está a nossa fé? Como é que está o trato com o ensino de Deus no nosso coração? Versículo 12. Porque todos que querem viver essa piedade, quando eu falo em piedade, é viver o Evangelho, viver a graça de Deus, viver o poder de Deus de transformação na vida de uma pessoa. Porque aqui, irmãos, que a maioria das pessoas procuram o cristianismo, o Evangelho, com a esperança de ter uma vida melhor. E muitos, até de uma forma insensata, uma loucura de quererem ficar ricos, né? O próprio livro de Timóteo diz que todos aqueles que querem ficar ricos caem em armadilhas e contendas e contradições, e são escárnio da palavra de Deus e do Evangelho. Está aqui, eu acho, na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Então, quando você se aproxima do Evangelho,
Você tem que entender que o Evangelho é uma prática de vida que faz você viver melhor, que faz você viver bem, bem consigo mesmo, bem com o seu próximo, bem com as pessoas, tendo fartura, em abundância, ou tendo escassez, como o próprio Paulo fala em Filipenses. Como o próprio Paulo fala em Filipenses. Sei ter em abundância, sei ter em escassez, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode passar dificuldades, mas você vai saber viver diante das dificuldades. Você pode passar um período bom de alegrias, de sucesso em todas as áreas, e você vai saber viver bem com esse sucesso em todas as áreas. E nos momentos dos insucessos, durante a vida, a caminhada, você vai ter insucessos, e você vai ter vitórias, mas em tudo isso você vai avançar, porque o Evangelho vai ser aquilo que orienta você, o poder de Deus de transformação na sua vida, através do Espírito Santo dentro de você, fazendo a sua obra, através de Jesus Cristo, sendo Emanuel, Deus conosco todos os dias. Amém? Versículo 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem será perseguido? Olha aí. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos de alguma forma. Vai ter os choques de existência de um com o outro, um choque nos relacionamentos. Pessoas vão pensar diferente de você, você vai pensar diferente dos outros. Cada um vai ser o que é durante o tempo que caminhar. Mas os homens perversos, que não é o nosso caso, e impostores, irão de mal a pior. E aqui, enganando, é o que você vê aí no Brasil hoje. Homens enganando, sendo enganados, enganando, sendo enganados. Desde os menores, os que a gente nem sabe que está acontecendo isso, como os mandatários do nosso país. Porque isso não escolhe uma classe social, não escolhe nada, né? Isso é um perfil previsto, que está na Bíblia, é um perfil de uma natureza não regenerada. Isso é um perfil de uma pessoa que não é transformada pelo Evangelho. Isso é o perfil de alguém que não está andando no processo da fé e caminhando de acordo com o Evangelho. Evangelho assim, poucos querem. As pessoas querem marcar o seu ponto, querem marcar o seu dia, quer desobrigar. O que é desobrigar? Não, já fui na igreja domingo, fui quinta e domingo, agora não preciso mais nada. Eu já entreguei minha oferta, entreguei isso, entreguei aquilo, fiz isso, fiz minha boa ação. Mas o coração deles não muda. O coração não está mudando, o que está mudando é o exterior. Está fazendo tudo as regras certinhas de acordo com o exterior, mas seu coração não está mudando, porque na mente ele não mudou. Na mente ele continua sendo uma má pessoa, na mente ele continua desejando o mal, na mente ele continua sendo rebelde, na mente ele continua sendo egoísta, arrogante, blasfemo, desobediente, ingrato, irreverente, e assim por diante. Mas como escapar disso? Através da ministração do Evangelho no seu coração, através da ministração da palavra no seu coração. E aqui ele começa: tu porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E eu digo para vocês hoje, você está permanecendo naquilo que você está aprendendo.
Você está permanecendo naquilo que você está aprendendo e de que você foi inteirado. Há quantos anos? Uns desde que nasceram. Será que estão permanecendo na verdade do Evangelho? Não na doutrinação falsa do Evangelho, mas na verdade do Evangelho, aquele Evangelho que transforma, que faz você alguém melhor para a existência, alguém melhor nos relacionamentos. Ele diz assim: tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Mas de quem você aprendeu? Ele diz aqui: e que desde a infância você sabe que é as sagradas letras, as letras do Evangelho, que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É isso que te torna salvo. O que te torna salvo? É você se tornar sábio para o Evangelho. Sábio para a salvação através da graça. Aqui, esse texto fica parecendo, que é o Velho Testamento. Fica parecendo que é toda a regra da lei. Não. A sabedoria te torna sábio para a salvação por intermédio de Cristo Jesus através da sua graça. A sabedoria do Evangelho que você recebe no seu coração. Paulo disse: o Evangelho é o poder. É o Evangelho que é o poder. Você viu no texto que tem uns que têm forma de piedade, mas negam o poder. Qual é o poder? O Evangelho. Eles são piedosos, fazem todas as regras, seguem tudo certinho, vão nos cultos, acertam, faz isso, faz aquilo. Rapaz, você vê, olha ele, cara, você vê uma auréola, de um anjo, de um santo na cabeça dele. Parece ser piedoso, mas não há poder de transformação. São completamente vestidos. Jesus falou desses homens, dos fariseus nessa época. Falava, eles limpavam o exterior do copo, pensando que o copo ficaria limpo, mas estava sujo por dentro. Eles tinham regras e mais regras, e se cuidavam, e eles eram extremamente zelosos. Paulo fala isso em Romanos capítulo 10, que eles eram extremamente zelosos, mas sem entendimento algum. E hoje eu estou dizendo para você, é bom você ser zeloso, com certeza, mas todo zelo sem entendimento não serve para nada. Porque se você errar num ponto, você é culpado de tudo. É assim que é a lei. Lá no quartel acontece bem desse jeito. Você foi um cara 100% a vida toda. O dia que você é punido disciplinarmente, acabou. Você não é mais 100%. Ficou a mancha na sua história. E é assim que a lei é. Mas a graça de Deus não é assim. A graça de Deus te transforma, o Evangelho te transforma, o poder de Deus te transforma. Amém? Nós permanecemos naquilo que aprendemos, naquilo que o Evangelho tem nos ensinado, sabendo que o Evangelho me torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16: toda a Escritura, todo o Evangelho é inspirado por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Quer saber a respeito da justiça? Entra no Evangelho, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, que esse homem seja íntegro. Primeira epístola
de Paulo a Timóteo. 4:1. Ele já falou lá no outro capítulo, da outra epístola, sobre as categorias comportamentais dos homens do nosso tempo, dos últimos dias. Agora ele fala de o que aconteceria também nesses dias. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, deixarão de crer, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Expondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Gente, ninguém pode falar em nome de Deus uma verdade que não é verdade. Quando alguém fala em nome de Deus uma suposta verdade que é um engano, é pior que o diabo, porque o diabo é enganador. Mas se você fala em nome de Deus algo que não é verdade, você é pior que o diabo, porque em nome de Deus você está falando algo. Você pode julgar tudo pela palavra que você tem recebido. Julgue pela palavra, pela reta verdade. A palavra do Evangelho é a palavra que julga. Não foi isso que Jesus falou, não? Julgai tudo pela palavra, a palavra do Evangelho. Isso saiu da boca de Jesus. É pela palavra que você tem um julgamento de qualquer coisa. O que Jesus falou a respeito disso? Eu vou lá, Jesus disse isso. Então isso não é de Deus. Estão falando em nome de Deus? Não, mas Jesus não alertou isso. Rejeita fábulas, mas exercita-te na piedade, exercita-te no Evangelho, exercita-te no ensino, exercita-te naquilo que você está aprendendo. O que é o Evangelho? O Evangelho é perdoar? Você está perdoando? Não. Então, você está adoecendo a cada dia. Cada dia que você não perdoa, você adoece mais. E vai ficar mais doente. Mais doente. Eu não estou rogando praga para você, não. Mas quem não perdoa, prende uma outra pessoa, se prende também e não consegue viver. É como tomar veneno e esperar que o outro sofra. O cara toma veneno e esperar que o outro sofra. Isso é falta de perdão. Isso o Evangelho ensina você a perdoar. Perdoe para que você seja perdoado. Até quando meu irmão pecará contra mim, para que eu lhe perdoe? Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7. Perdão tem que se praticar todo dia. Magoou alguém, pede perdão. Libera perdão. Não fica com essa mágoa. Vai dormir com esse veneno dentro do seu corpo. Viva no perdão. Ah, não, mas eu não sinto. Se você esperar para sentir, para perdoar, você nunca perdoará. Perdão não é sentir, é reconhecer que errou e ir lá pedir perdão, ou liberar aquela pessoa do seu coração. Isso é perdão, é uma prática. A pessoa está amando o próximo? Não está amando. Então não está vivendo uma vida de piedade. Uma vida que o Evangelho ensina, uma vida que o Evangelho nos mostra. Exercita-te na piedade, pessoalmente. É você mesmo. É você que tem que se exercitar no Evangelho. Porque o exercício físico é pouco proveitoso. Mas a piedade, mas o Evangelho para tudo é proveitoso. Porque tem a promessa
da vida que agora é e da vida que há de ser. Gente, isso é fantástico. O exercício do Evangelho é muito proveitoso para a vida agora e para a próxima vida, a vida eterna, que já está dentro de você que crê. Aí não, vem para o Evangelho e vai ser tudo um mar de rosa, vai ser uma beleza, você não vai enfrentar nada mais. E as nossas orações, muitas vezes são orações jactanciosas, são orações hipócritas. Por quê? Porque nós oramos pedindo que Deus transforme tudo e ajeite tudo, e eu não faça nada, e eu não enfrente nada mais. É você que vai enfrentar. Mas você vai ter vida dentro de você. A vida dentro de você vai ser mais forte que a circunstância que vai ao teu encontro. O evangelho que eu creio, irmãos, é assim. Não cria um dia num evangelho assim, cria num outro evangelho. Mas agora não, eu creio o evangelho desse jeito. É desse jeito. Enfrentando dificuldades, enfrentando momentos de alegria, mas em todos os momentos com a vida de Deus dentro de mim, e a cada dia sendo uma pessoa melhor, procurando ser uma pessoa melhor, tentando ser alguém que realmente possa transmitir algo de bom para alguém. Não é assim? Amém? A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém, glória a Deus. O evangelho é digno de inteira aceitação. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis. Olha só que coisa mais linda, né? Ele é Salvador de todo mundo, mas especialmente dos fiéis, aqueles que creem. Ele é Salvador para todos os que querem, principalmente os fiéis. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em você. Olha que fantástico. Olha que lindo esse texto. Para que serve o ensino do Evangelho? Para que você esteja preparado para dar para o outro a esperança. Por que você vive assim? Você está enfrentando tanta dificuldade, mas você está sempre bem. Você não esmoreceu, você não se entregou no caminho. É porque você está preparado para dar razão para as pessoas a esperança, né? Como aquele texto de 1 ou 2 Coríntios que diz, né, que você é consolado com a misericórdia, e com a mesma misericórdia que você é consolado, você pode consolar os outros. É isso que o Evangelho faz, te consola com as misericórdias que o próprio Evangelho tem, para que aqueles que se achegam em ti sejam consolados com a mesma misericórdia que você foi um dia consolado. Então, quando nós aprendemos o Evangelho não só para nós, para que o Evangelho seja não uma pregação teológica ou teórica da nossa boca, mas que seja uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra que levanta, que não derruba, uma palavra que põe de pé, uma palavra que você salva alguém que está indo para a morte. Mesmo que não morra, tem muitos que estão indo para a morte mesmo não morrendo, porque o seu interior está morrendo. O Evangelho é poder. Voltamos lá, 1 Timóteo. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação.
para isso que labutamos e nos esforçamos. Porquanto nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, mas especialmente dos fiéis.